Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento nessa tarde. Estamos nós aqui mais uma tarde, para trazer uma palavra do coração de Deus para o coração de todos nessa tarde. Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos nessa tarde, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor nessa tarde. Grande é o nome do Todo-Poderoso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Santo, 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 engrandecido é o nome de Jesus nessa tarde. Glória a Deus. Santo, 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 és o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estou dando um tempinho para que os irmãos entrem comigo, né? Aí estaremos lendo a palavra e dando assim início, trazendo aquilo que Deus tem colocado no meu coração nessa tarde para nossos corações, tá bom? Vou esperar mais uns 2, 3 minutinhos para ler a palavra, né? Enquanto os irmãos entrem. Os irmãos estão assim um pouco devagar para entrar hoje, mas eu entendo, é sábado, alguém está fazendo algum tipo de correria, resolvendo os seus problemas. A gente respeita isso, tá bom? Mas seja bem-vindo já, o varão que entrou, sua família. Deus que abençoe aqueles que vão entrar ainda. Ouvindo esse louvor aqui maravilhoso, estarei aguardando os irmãos. Em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Com
Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Santo, santo é o nome de Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Escutas e acalma o meu peito. Graças a Deus. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Senhor Jesus, creio que Oh, glória a Deus. Tu és a cura, Senhor. Perdão de nossos pecados. Jesus, eu preciso de ti. Graças a Deus. Pra ti Glória a Deus. é impossível para Grande é o nome do Senhor. impossível, Deus. Nada é impossível para ti. Glória a Deus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu cumprimento os irmãos que já estão comigo aí online, nessa live, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa tarde. Queridos, uma palavra inédita, uma palavra do coração de Deus para nossos corações. Nessa tarde, em nome de Jesus, vamos abrir primeiro texto base, Evangelho, esse segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 14. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 14. A cura do paralítico do tanque de Betesda. Sejam bem-vindos, irmãos que já estão aí comigo. Amém? Os que vão entrar gradativamente, Deus abençoe a vida de cada um. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estais são, não peques mais, para que te não suceda ainda alguma coisa pior. Não peques mais, para que não suceda coisa pior. Ainda vou estar lendo.
capítulo 9, do mesmo livro de João, versículo 1 e 2. A cura do cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem teus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Queridos, vamos falar um pouquinho nessa tarde sobre amartiologia, pela doutrina de ensinamento do pecado e suas consequências. A palavra amarte, no original do grego, significa erro, que é o mesmo que pecado. Logia, todo mundo sabe que quando aparece a palavra logia, é estudo de algo. Beleza? Amartiologia, doutrina do pecado. Vou falar talvez de coisas que muitos já sabem, mas vou falar de coisas no campo do pecado bem diferenciado. Vou estar explicando aqui por acaso, por exemplo, que há pecados tramados, pecados predestinados, e há pecados por uma mera fraqueza, por sermos homens, seres humanos. Pode acontecer de cairmos devido a nossas fragilidades, porque a própria Bíblia vai dizer que em pecado fomos nós concebidos no ventre de nossa mãe. Da queda original do homem no jardim do Éden, desde Adão e Eva, no primeiro pecado na terra, porque houve o pecado no céu, Lúcifer se fez pecado. Por isso, como não houve quem intentou que Lúcifer pecasse contra Deus, não teve ninguém que falou para Lúcifer: peca contra Deus. Não. Quem botou no coração de Lúcifer o desejo de ser igual a Deus? Ninguém. Lúcifer, que significa a palavra Lúcifer, aquele que traz luz, ele auto se fez pecado. Lúcifer se tornou por si próprio pecado. É no coração de Lúcifer que nasce a ganância, o desejo de ter poderes semelhantes ao de Deus. E ele auto se torna pecado. O pecado agora se faz com sua ramificação, raízes no coração de Lúcifer. Esse é o pecado. Aonde nasce o pecado? No céu. Pasme. O pecado nasce mesmo aonde estava Deus, assentado sobre um alto e sublime trono. O que aprendemos com isso? Que o livre-arbítrio é uma coisa tão de Deus que até no céu prevaleceu na vida de Lúcifer, este anjo, o livre-arbítrio. Ou seja, ele escolhe se tornar pecado. Aprenda nessa tarde. Bem-vindo, Bruno, meu primo. Deus abençoe toda a minha família no estado de Ceará, na Grande Fortaleza. Aprenda uma coisa: ninguém forçou ou colocou a ideia do pecado em Lúcifer. Logo, por isso,
entendemos pela Bíblia, não há perdão para o pecado de Lúcifer. A consequência severa. Deus vai lançar Lúcifer para a terra. Não, por que para Lúcifer, diferente do homem, o seu pecado original, Deus tem um cordeiro morto, imolado, desde a fundação do mundo, para perdoar o pecado do homem. Para Lúcifer não tem perdão. Mas não é tudo pecado? Que diferença tem do pecado de Lúcifer para o pecado de Adão e Eva? Não sai da mesma raiz? Não é pecado? Sim, tudo é pecado. A diferença está, notai agora, é que em contrapartida não tem quem intente Lúcifer ou leve Lúcifer a pecar contra Deus. Diferente do homem, que ele é tentado por Satanás, o homem é tentado por 3 vias de fato e vencida nas 3 janelas da entrada do pecado. Concupiscência dos olhos, viu que o fruto, Eva, viu que era bom para dar entendimento. Concupiscência da carne, viu que saciava a fome da carne. E concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Por que caiu na soberba da vida? Árvore para dar entendimento. Então caiu nesses 3 golpes do diabo, que num ato de espiritismo entrou naquela serpente e induziu a Eva a pecar. E pior, a Eva é o retrato daquele que, além de viver uma vida no pecado, sabendo ou não que é pecado, ainda induzem pessoas, terceiros, a pecar junto consigo. E Eva leva para Adão, e agora o homem é banido com o pecado original de dentro do jardim do Éden, lançado para fora. Se tem uma coisa que é padrão do pecado, é apartar o homem de Deus, dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus. Lúcifer é lançado para baixo, apartado de Deus. Independente que são seres espirituais como anjos, ou homens físicos, o pecado tem o poder de afastá-los da presença do Todo-Poderoso. Por isso, nessa tarde, a palavra amartiologia vai mostrar o pecado, suas consequências. A consequência de Lúcifer é lançado para a terra com a 1/3 parte dos anjos. Porque assim como Eva participa o pecado para Adão, também Lúcifer participa o seu pecado para 1/3 parte dos anjos. E junto com ele são lançados para baixo. Lembra-se, o pecado sempre vai colocar para baixo ou para fora. Lembra-se dessas 2 palavrinhas, para baixo ou para fora. Porque após o ser humano cair no pecado, ele se sente derrotado, desanimado. O elo de comunhão entre o homem e Deus é quebrado. Se tem uma coisa que o pecado faz, é quebrar a nossa comunhão com Deus. Mas se tem uma solução para o pecado, primeira epístola geral de João, capítulo 1, versículo 7 a 10. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, porque só pode ter comunhão quem anda na luz. Quem está em treva não tem comunhão com ninguém. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, que
fala mais alto do que o sangue de Abel, que fala mais alto do que o sangue de bode, de touro, aspargido sobre o altar, sobre a lâmina do propiciatório, que tinha 2 querubins representando a presença de Deus, naquele ato notório e de grande notoriedade dentro do Santo dos Santos. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso, e a tua palavra não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. O pecado agora vai trazer consequências para Adão, para a mulher, para a serpente. Vai trazer consequência para a terra, que vai passar a produzir espinhos, cardos. Quantos espinhos na tua vida, na minha vida, colhemos por causa do pecado? Quantas vezes Deus quis nos poupar de uma adversidade causada por nós mesmos? Muitas tribulações que pegamos com as nossas próprias mãos. A Bíblia diz para padecer como um cristão, não como aquele que se intromete em negócio alheio, ou numa vida de pecado. Muitas pessoas sofrendo por causa do pecado. E não se prega contra o pecado mais. Ou se prega é de uma forma encoberta. Porque todo pregador que prega implacavelmente contra o pecado sofre retaliação. Que é isso, irmão? Sofre. Vai mexer com aquele que está em adultério dentro da tua igreja para você ver. Vai mexer com aquele que é sensual para você ver. Dificilmente no seu aniversário, ele vai no seu aniversário. Eventos que você está junto, dificilmente essa pessoa vai comparecer. Porque ele tem você como pregador polêmico. Mas não é que você é polêmico. É porque você prega contra o pecado, na maneira que a Bíblia manda. Não tem como fugir da amartiologia. Se ela trata sobre pecado e causas do pecado, não tem como pregar outra coisa. Se o adultério sempre foi pecado, por que que hoje querem dizer que não é? Que papo é esse de ficar contando mentirinha? Se João 8, verso 44 vai dizer que o diabo é pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Quando fala da mentira, fala do que lhe é próprio. A mentira é pertinente ao diabo, não à igreja. A vida de mentira é pertinente a demônios, não à igreja do arrebatamento. É próprio do diabo, não da igreja que vai para o arrebatamento. Mentira é pecado, é um dos pecados capitais terríveis. Você quer ver uma mentirinha? Vou contar uma historinha, mentirinha para meu filho pequenininho. Ah, meu filho, a titia falou que ia vir aqui visitar nós hoje, não veio. É porque a titia está fazendo isso, aquilo, outro, mas a titia não está fazendo nada disso, é mentira. Sabia que esse pecado leva para o inferno? Mentira. Mentira. Pena que é pouca gente ouvindo a live dessa, né? Quantas pessoas precisam ouvir isso, irmãos? Mas vai estar depois no YouTube isso. Pecados. O pecadozinho do gato de água de luz e gato net é pecado? É pecado. Eu vou estar dizendo o que significa a palavra pecado agorinha. Na hora que vai comprar o pão na padaria, aquela menina, coitada, que não tem nem o primeiro grau completo, te dá troco errado, você enfia no bolso, vai embora e não devolve. É pecado? É pecado. Furar um buraco em cima do relógio de água, quem está me ouvindo está entendendo o que eu estou falando, amém? E enfiar uma agulha para travar a peça, para girar e contar menos a água. É pecado? É pecado. É roubo. Jogos de azar, pecado? Pecado.
Sabe qual é a diferença da época da lei para a graça? Muitas pessoas fazem confusão em relação ao pecado. Agora nós estamos na graça, tá light, faço o que eu quiser. Não. A graça vai tratar o pecado com mais seriedade do que a lei. Porque na lei só se respeitava, às vezes ainda tinha pecado à vontade, porque tinha medo de ser morto a pedrada. Talvez o cara não ia adulterar, com medo, ó, se pegar vai comer de pedra. Mas sabe o que Jesus vai dizer em São Mateus, Evangelho capítulo 5, verso 25 a seguir ali? Aí, provavelmente 27, 28. Por isso agora vos digo, só em atentar numa mulher nua, ou numa mulher na rua, sei lá onde for, e cobiçá-la, desejá-la, sentir excitação sexual por ela, já está em adultério. Olha a diferença aí. Você pode ser um obreiro cheio do Espírito Santo, mas você mesmo com a tua esposa na rua, dá de mão com ela, ela não vai ler teu pensamento, mas se você olhou para uma mulher do lado dela, e você sentiu prazer, ou se quando você vai coabitar com ela, você pensa naquela mulher que você olhou na rua, adultério, pecado. Estreitou, hein? Estreitou, irmãos. Bruno, tá estreito o negócio. É a Bíblia. A graça não nos dá condições de liberdade, de libertinagem. Não. Para viver numa vida de pecado e na igreja ao mesmo tempo. Às vezes tem pessoas que se desviam, sai, aí já faz tudo que o diabo manda. Bebe, usa droga. Aí você vai falar, poxa, o irmão estava na igreja ontem, hoje está fumando maconha. Ele já estava desviado, ele estava morto entre o pórtico e o altar dentro da igreja. Já estava em pecado inconfessos, ó, sem confessá-los. Morto. O pecado mata. O pecado, quando não mata, ele aleja e traz consequências. A idolatria é pecado? É pecado. Se prostrar diante de mais escultura e adorar deuses, porque não pode ser assim. Pecado de idolatria levou Israel a caos, a desgraças, a vassalas, destruições. Idolatria. Se tem um pecado que manda o homem para o buraco, é adorar ídolos. Imagens, fotos. Bom, o que é idolatria? Colocar qualquer coisa em primeiro lugar, antes de Deus. Meu filho, uma carteira, meu carro, minha moto, essa camisa, essa caneta, no lugar de Deus, acima de Deus. Idolatria. O pecado faz divisão severa entre o homem e Deus. Olha o que vai dizer Isaías capítulo 59, verso 2. Vamos de Bíblia. Olha só. Depois eu vou fazer um comentário lá onde eu li também. Em livro de São João. Isaías capítulo 59. Verso 2. Olha o que a Bíblia vai dizer. Mas das vossas iniquidades faz divisão entre vós e vosso Deus. Vossos pecados encobre vosso rosto. Olha só, hein? De vós, para que vos não ouça. Deus não atenta nem para a oração de quem vive na prática do pecado. Não estou dizendo que não somos pecadores. Epa! Vírgula. Eu estou dizendo que não podemos aceitar Jesus e continuar no adultério, contando mentira para as crianças, contando mentira para os adultos, falando mal do meu pastor por trás e tomando Santa Ceia na mesa junto com ele, pagando Judas Iscariotes, fazendo rebeliões. Rebelião é pecado. Rebelião é pecado? Pecado cruel. Miriam, quando Israel andava no Êxodo, no deserto, Miriam cometeu um grave pecado. Ela apenas tocou, falou do nome de Moisés, junto com Arão. Parece que Deus, não porque Deus passou a mão na cabeça de Arão e aliviou Arão e só puniu a Miriam. Não. Mas Arão, eu entendo que pode ter tido uma anistia da parte do Senhor, porque ele era o operador do sacerdócio dentro do templo. Deus deve ter tratado com Arão de outras formas que a Bíblia não diz.
Agora Miriam, uma semana leprosa, por causa do pecado. Ganância é pecado? É. Tudo que faz para Deus só pensando em lucro? Pecado. Ganância. Ter bens materiais, ter dinheiro é pecado? Não. Amor ao dinheiro é pecado? Sim. Amar ao dinheiro, diz a Bíblia, que é pecado. Quem se comporta assim não verá Deus, não será salvo, não irá para o arrebatamento. Isso é seríssimo. O pecado é grotesco. Seja aquilo que chamamos de pecadinho e pecadão, todo ele nos separa de uma conduta espiritual e de sentir a presença de Deus. A primeira coisa que o pecado cortou do homem no Éden, a intimidade com Deus. Deus procura homens para se relacionar e correlacionar. Relacionamento agora é cortado. Por que eu não sinto mais força para orar? Pecado. Por que eu não quero mais ler a Bíblia? Vamos fazer uma consulta, uma introspectiva. Tem alguma coisa chamada pecado que está nos atrapalhando. O que fazer? Confessá-los. Só que a Bíblia vai dizer que há pecados, que por esses orei, mas há pecados, não é para orar. É para ser procurado um líder. Não é para você procurar a casa da irmãzinha, do sapatinho de fogo, do manto, do reteté, fogo puro. Não. É para você procurar um pastor que tem vida com Deus e confessar teu pecado. Pedir a ele ajuda. Ele será orientado pelo Espírito Santo de como proceder na causa do teu pecado. Sabiam que o pastor de uma igreja, ele tem uma autoridade tão grande que você pode ter cometido o maior pecado. Claro, que não seja pecado que você vai ter que ir para a cadeia. Matou alguém? Você vai para a cadeia pagar. Não tem jeito. É um pecado matar os outros. Tirar a vida do próximo. Eu estou falando pecados no âmbito espiritual, que não precise de anistia ou sanções cívicas. Tá certo? Na justiça comum. O cara pode chegar para o pastor agora, cair em adultério. Se o pastor não quiser botar em disciplina, o pastor tem essa autoridade de orar por ele e continuar deixando ele em comunhão. O pastor pode fazer isso. Porque às vezes não é a punição que vai tratar a pessoa, mas é a sinceridade de confessar o pecado que vai trazer um tratamento. A honestidade vai trazer um tratamento. A Bíblia diz que há pecados que não podemos orar no momento. Vai ter que ser uma coisa mais fina, um tratamento. É como se fosse um câncer. É Deus diferenciando o câncer de uma gripe. É como se dissesse, a gripe, orei, Deus cura. Ah, Deus não cura o câncer? Deus cura. Mas jogando para tratamento físico. O câncer é outro tratamento. Tem pecados que é como um câncer. O tratamento tem que ser diferenciado. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso não oreis por esse. Ah, não vou revelar meu pecado para o meu pastor, não. Estou com vergonha. Mas vai contar para a dona Maria do sapatinho de fogo, que tem a língua desse tamanho, e vai sair contando teu pecado para todo mundo. O último a saber do teu pecado, teu pastor. Aquele que você inspira tanta confiança, vai ser o último a saber do teu pecado. Como é que o pastor vai se sentir? Traído. Ô meu irmão, se você corre em mim primeiro e conta e confessa, ficava mais fácil para resolver esse problema. O negócio agora, até os cachorros do bairro, os papagaios, as calopsitas, os periquitos, as galinhas, sabem do seu pecado. Sabe qual é o maior problema do pecado de Davi? Que eu vou ler daqui a pouco o pecado de Davi. Segundo Samuel capítulo 12, diz que o profeta procura ele após o pecado. É que todo Israel, em uma só voz, só fala a mesma coisa. Está sabendo do pecado de Davi? Davi pegou a mulher do cara lá, matou o cara diante de uma guerra contra os filhos de Amon. E agora está aí, pousando de bonzão, com a mulher do cara, é grávida dele ainda. Só que o pecado tem consequências.
Davi comete adultério, fica com a mulher. O marido da mulher é morto. E Davi acha que vai ficar de boa. Só que não é assim que a Bíblia diz, não. Capítulo 12 de 2 Samuel. Vou estar lendo agora. A partir do verso 7. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel. E eu te livrei da mão de Saul. E te dei a casa do teu senhor. E as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco? Ó, isto é pouco? Olha só, porque tem gente que tem tudo, mas ainda quer o que é dos outros. Tem gente que tem tudo, mas está de olho grande no que é dos outros. Tá que nem Acabe, tem tudo, tem reino, tem mulher, tem tudo, tem horta, tem tudo, mas ainda quer a vinha de Nabote. Pecado. Inveja é o nome disso. Isso aqui que Davi comete é um pecado de inveja. É infame isso, imoral. Tudo começa com uma pequena inveja e com a cobiça. Janela de entrada do pecado. Concupiscência dos olhos. Ele viu a mulher. Concupiscência da carne. Cobiçou a mulher. E foi. E pegou a mulher. Olha agora o profeta, verso 8. Ó, verso 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Uma coisa forte Deus me revelou aqui agora. Deus está dizendo através do que eu acabei de ler aqui agora, que mesmo Ele te abençoando, enchendo a tua casa de riqueza e de bens, você poderá ainda pecar e transgredir contra Deus. Mas só que tem pessoas que também, ao contrário disso, como Jó, mesmo o diabo tirando todos os seus bens, pode ser fiel e não transgredir a palavra de Deus. Meu Deus do céu, o que é isso? Muito forte. Uns, Deus dando tudo, vão blasfemar e vão pecar. Outros, como Jó, Deus deu tudo e tirou também tudo, mas continuou e perseverou fiel e não pecou contra Deus, nem blasfemou o nome de Deus. Mostra que uns têm mais resistência ao pecado, tem outros com menos resistência ao quadro do pecado, como se fosse um quadro de coronavírus infeccioso. Que no organismo de um, porta de um jeito, leva até a morte, o óbito, no organismo de outros, uma pequena gripe, vai embora e o cara fica só um assintomático, simplesmente. Continuando a ler sobre Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Jamais. Está dizendo que não tem data para acabar a maldição que Davi botou na família dele. Jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próprio próximo, quer dizer, o filho, né? O qual se deitará com tuas mulheres perante a todos os olhos a este sol. Meu Deus. Que consequência dramática, drástica. Davi faz da encolha. Mas Deus está dizendo, o que vão fazer com a sua casa é para todo mundo ver. Para te desmoralizar. Porque você destruiu uma família, Davi. Irmã Bárbara, seja bem-vinda. Estou falando sobre amartiologia. Estou falando aqui sobre pecado. Estou falando que Davi pegou a mulher de Urias o heteu na encolha. Que a maioria dos adultériozinhos é na encolha, não é verdade? É no zapzinho da vida, é no facezinho book, longe do marido e na encolha, cheio de segredinho nos contatinhos. Davi foi lá nos contatinhos, como se fosse hoje. Foi no zap. Chamou a mulher de Urias para bater um papinho. Não, mas naquela época não tinha zap, como não tinha nada. Como diz o ditado popular, vai na mão grande mesmo, vai na tora, como diz o outro. Pegou-lhe a mulher do cara, se apossou dela e fez o que ele bem quis. E mandou matar o marido da mulher. É o combo completo, né? É o latrocínio. Roubou a mulher, seguido de morte do marido. Latrocínio. Roubo seguido de morte. Ô Davi, você pecou na encolha.
mas eu vou deixar Absalão pegar as tuas 10 concubinas. E aqui o profeta nem está falando ainda, revelando que é o filho. Eu que estou dizendo que lá na frente a Bíblia vai dizer que o próprio filho dele, recebendo o conselho do seu ex-conselheiro, Aitófel, vai entrar nas 10 mulheres de Davi e vai deitar e rolar na frente de todo Israel, sem censura, sem nada, para todo mundo ver, na cama do rei, dentro do reino do rei. Continuando. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Não é nem de noite que o cara ia ficar com as mulheres dele, não. Convencional, o homem ficar com a mulher à noite, na sua casa, casado e tal. Não. Aqui a coisa é tão terrível que você vai ver no sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado. Tu não vai morrer não, Davi. Fica tranquilo. A sorte de Davi, Deus não matar ele aqui, é porque Deus tem planos com Davi para tomar conta do cenário ainda, do povo ainda. Imagina se Davi não tem alguma utilidade para Deus no reino. Meu Deus, ó. Faca no pescoço. Ia morrer. Fica tranquilo, Davi. Tu vai ficar no trono ainda. Mas a espada não sai. Consequência do pecado. Irmão, o pecado na hora tem um louvor antigo. Os irmãos que é da minha época, eu tenho 44 anos. Lembra de Adilson Gigante? Acho que é um cantor da Bahia. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. Tome muito cuidado com esse tal de pecado, que o pecado não dói. Se o pecado doesse, ninguém pecaria. Olha só, o pecado não dói, mas as consequências do pecado vêm, e essas dói. A consequência do pecado dói na carne, muitas vezes, no psicológico, no emocional, na família, no emprego, reflete para tudo quanto é lado. Davi agora vai ter que ver a reflexão do seu pecado. O pecado que Davi comete não atinge só a vida dele, atinge pessoas que estão em volta dele, família, Israel, todos, subordinados, todos. Voltando para aquela palavra que eu li lá, a primeira. Jesus chega no alpendre de Salomão, cura aquele homem da paralisia, 38 anos paralítico. Ele diz, ele se encontra novamente com esse camarada dentro do templo. O primeiro encontro de Jesus, Deus me revelou aqui, vou falar, com um paralítico. Primeiro, é no tanque de Betesda, atrás de uma cura. 38 anos deitado. Impossibilitado, porque quando a água do tanque se movia, alguém ia na frente. Na frente dele recebia a cura. Na agitação, no mover das águas. Por que que primeiro Jesus encontra com ele no tanque? E depois no templo? É porque primeiro no tanque ele está à busca de uma cura. Mas lá no templo ele está agradecendo pela cura. Naia Súria, que mentre a plomentu e plomenaio. Você está entendendo o mistério? É momento de ir para a casa de Deus, para o templo. Não para ficar buscando cura, mas para agradecer por grandes coisas e livramentos que Deus já tem feito. Jesus vai dizer para ele no verso 14 lá que eu li, capítulo 5 de São João. Ei, agora que já está livre, está curado, já está no templo, está no caminho certo, meu filho. Vai, não peques mais, para que alguma coisa pior não te aconteça. A pergunta que não quer calar nessa tarde, hermenêutica e exegese na veia. O que será pior? Bruno, o que é pior? Analisa aí, Bruno, meu primo. O cara, 38 anos, deitado numa esteira, paralítico. O que será pior do que estar 38 anos vegetando, fazendo necessidade, quem sabe, conjectura minha Bíblia não diz, na roupa, ninguém para dar um pão,
não tem como ter dignidade para trabalhar, para se autossustentar, nem a ele, nem sua família, se ele tinha família. A única coisa que movia esse homem era a esperança de estar ali, naquele lugar, para quando a água se movesse, talvez se rastejando com pouca força, ou alguém o lançasse naquelas águas para ser curado. O que será pior do que 38 anos paralítico? Paraplégico ou tetraplégico? Jesus disse, vai, não peques mais, para que coisa pior do que 38 anos de paralisia não te aconteça. Você sabe o que é pior do que 38 anos ser paralítico? E ficar ali sob o cuidado de a Deus dará, como diz o outro? É ir para o inferno. É pior do que aquilo ali, aquela paralisia, é a morte da alma. É estar para sempre lançado no inferno e depois na segunda morte, no lago de fogo, com Satanás, falso profeta, besta, anticristo, que é o mesmo, besta, no lago de fogo, para sempre, eternidade, eternidade sem Deus. Olha o pecado, o que faz. Jesus está dizendo, olha, agora você pecou, porque as conjecturas que levam a crer, diferente do capítulo 9 de São João, aqui me parece entender, é minha conjectura, tá, gente? Que esse cara vai parar paralítico no tanque de Betesda por alguma consequência do pecado levou ele. Capítulo 9, verso 1 e 2, nem este cego, nem os seus pais pecaram, porque Israel tinha uma visão de quando o cara era cego, quando o cara tinha qualquer doença física, era proveniente do pecado. Por causa do Antigo Testamento pregava isso. Está paralítico? Pecado. Está cego? Pecado. Está leproso? Pecado. Os judeus criam assim. Então, aqui apresenta-se, de acordo com as minhas conjecturas, capítulo 5 de São João, leva a entender que quando Jesus diz, cuidado para que não peques mais, para que coisa pior não aconteça, Jesus está dizendo literalmente, na primeira vidinha de pecado que você levou, já atrofiou você, você ficou na cama 38 anos. Mas agora, cuidado. Porque além de você morrer, você pode ir para o inferno. Irmãos, o pecado não é para brincar com ele. Não é para brincar com pecado, irmãos. Pecado, tem gente brincando com pecado. Ei, você que está me ouvindo nessa tarde, tem muita gente brincando com pecado. Sansão. Eu sou forte. Filisteu não me destrói, não. Pecado não me mata, não. Rapaz. E deita no colinho de Dalila. E conta uma mentirinha para Dalila onde era a força. Conta 2 mentirinhas, vai contando mentirinha, até com a hora, meu irmão. Ele revela a realidade dos fatos. E vias de fato Sansão vai ter os olhos furados. Sansão vai virar brinquedo na mão dos filisteus. E o pior de tudo, em vez de estar no templo de Deus, ela está no templo de Dagom agora. Porque quando o cara perde a visão espiritual, ele sai do templo de Deus, da proteção de Deus, para estar no templo do diabo, na casa de Dagom. É triste, irmãos, mas é a realidade. Meu primo Bruno, o pecado destrói o homem. Pecado da fornicação. Pecado da masturbação. Por causa dessa sensualidade desenfreada no mundo, Bruno. Através dos olhos, por isso Jesus foi bem enfático. Se teu olho te escandaliza, arranca de cima. É melhor entrar na vida com um do que com os dois e ir para o inferno. Jesus falou sobre isso. Pecado. A Bíblia vai dizer que aquele que é de Deus não vive a prática, não peca. Quando a Bíblia diz não peca, é não viver a prática do pecado. Mas deixa eu dizer o que Davi passou depois que ele pecou. O filho de Davi vai pegar a própria irmã, vai estuprar ela, vai aborrecê-la. Absalão, entre esse negócio de Aminon e Tamar ter sido estuprada, Absalão vai matar o irmão dele, tudo na casa de Davi, meu primo. Vai matar o irmão e Absalão vai ficar fugindo para o Egito, por mais de 2 anos, parece. Porque matou. Agora, Davi tem uma filha estuprada dentro de casa pelo próprio filho, o filho que estuprou foi assassinado pelo outro irmão, e o outro irmão fugiu. E quando volta, vai botar Davi para correr do trono. O conselheiro de Davi, Aitofel,
vai se ajuntar com Absalão, filho rebelde, vai se coloar com ele, de coloio, para poder destruir a vida do pai Davi. Só que Deus não vai deixar, Deus vai ser misericórdia. Deus não falou? Transpassado foi o teu pecado? Nem naquele momento a Davi morre, e nem depois, porque foi transpassado o pecado, é bíblico. Se Deus transpassou a morte e o pecado, Deus não pode deixar nenhuma dessas consequências. Ou seja, Deus deixa Davi estar vivo para assistir as consequências. Deus não vai deixar Davi, não vai ser só assim. Vai morrer, acabou a consequência. Porque para Deus tem coisa que é tão cruel que Ele não quer que morra, não. Ele quer que você assista. Que você fique vivo para você doer em você a sua consciência. Daquilo que pecamos, daquilo que fizemos contra alguém, contra a vida de alguém, contra o nosso próximo. O pecado é cruel. O pecado ele é severo. O pecado deixa grandes marcas, grandes consequências. O pecado arrebenta com sonhos, desfaz com famílias, leva pessoas para o caixão. Olha só o que a Bíblia vai dizer sobre pecado voluntário. Aquele negócio, quem é voluntário aí para fazer isso? Mas tem pessoas que são voluntárias para viver uma vida de pecado. Hebreus capítulo 10, verso 26, Bruno, meu primo, vai falar se continuarmos pecando voluntariamente. Nem o sangue de Jesus vai dar jeito nisso. Porque quem continua numa vida de pecado depois de conhecer a palavra da verdade, tendo sido libertado pelo poder do Espírito Santo, da palavra e do sangue de Jesus, olha o que vai dizer a Bíblia. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 26, a seguir. Vou estar lendo aqui. Aos Hebreus, capítulo 10, verso 26. A Bíblia vai dizer: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, ou seja, nem o sacrifício do sangue de Jesus não resolve. Mas por que não resolve? Porque não tem eficácia? Não tem eficácia. É porque eu que não quero. Eu não dou entrada para o sangue de Jesus me purificar. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, juízo final, olha só. E ardor de fogo, lago de fogo, segunda morte, ou inferno também, tem fogo. Resta, já não resta, sacrifício, mas verso 27, mas uma certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo, que há de devorar os adversários, ou os praticantes de uma vida de pecado. Verso 28, presta atenção. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Os critérios para morrer pelo pecado no Antigo Testamento, na lei, tinha que ter mais de 2 testemunhas ou 2 testemunhas. E ou talvez pegar o cara no ato do pecado. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, Espírito Santo. Está dizendo aqui que quem recebe a palavra e continua a prática do pecado, está fazendo o sangue de Jesus e o sacrifício da cruz profano. Está fazendo o sacrifício de Jesus maldito. Para estes tais não tem mais perdão. Expectação do lago de fogo, segunda morte. Do inferno e do lago de fogo espera. O que é pecado voluntário? Eu armar uma situação para encontrar com um amante. Ô Bruno, meu primo, vou te falar aqui agora pela Bíblia o que é pecado voluntário. E premeditado também. O que é voluntário? É eu me predispor a algo. É eu não medir esforços para fazer algo. Seja bem, seja mal. Quando se diz, há uma ajuda voluntária aqui por uma causa,
pessoa está ali sem ganhar dinheiro, sem ganhar nada. Só que no caso do pecado, quando você se põe como voluntário, você vai ganhar. O salário do pecado é a morte. O voluntário que trabalha acerca do bem, não ganha nada. É voluntário, é amor. Agora, quem trabalha para o pecado tem salário. Expectação, lago de fogo, segunda morte, ou inferno a princípio, quando morre sem Deus no pecado. Em uma vida de pecado. A sorte de Davi é que Davi se arrepende do pecado. Deus não tira a consequência do pecado, porque a mulher vai ficar grávida de Davi. Mas o pecado cegou tanto o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, diz a Bíblia, que ele mandou a mulher ir para casa e falar que estava grávida do marido dela. Meu Deus que está no céu. Pecado sobre pecado, mentira sobre mentira. Irmão, ei, você que é casado, seja na igreja ou fora da igreja, trair a sua mulher não é uma boa escolha. Isso não vai ficar em quatro paredes. Deus vai expor no sol para todo mundo ver depois. E não se esqueça, o pecado do adultério. Você faz hoje com a sua esposa, amanhã vão pegar a sua esposa e vão fazer com ela. Para o seu olho ver, para doer em você o que doeu na família dos outros. É assim que aconteceu com Davi. Você que está trolando o motor de um carro, para passar o carro quase bater no motor, não faz isso é pecado. Vão fazer com você também. Da mesma forma que você julga, o juízo temerário, você será julgado. Vale a pena ser verdadeiro, irmãos. Vale a pena ser santos na presença de Deus. Vale a pena rejeitar até a roupa manchada pela carne e o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é forte. Deus colocou no meu coração. Eu acabei de almoçar, Deus falou, fala sobre essa palavra. Alerta o povo sobre as condições do pecado. O pecado tem uma proposta. Ele te chama, enche os teus olhos. Aquela mulherzinha seminua com o shortinho curtinho de um palmo na rua, Bruno, ela enche o teu olho da carne. As vias de entrada é concupiscência dos olhos, soberba da vida e concupiscência da carne. Só que nunca mostra a consequência desse pecado lá na frente. Se você for casado, vai trazer a destruição do seu casamento. Vai dar legalidade para tua mulher fazer o mesmo com você. Porque não tem mais respeito dentro desse relacionamento, porque o pecado se infiltrou. E outra coisa, caiu no adultério, se for homem, outras pessoas movidas pelo pecado e pelo diabo, sabe qual conselho vão dar para ela? Faz igual. É o conselho do ímpio, lá de Salmo capítulo 1. Número 1, melhor dizendo. O pecado é tão desgraçado, tão miserável, que ele vai fazer isso. E às vezes a pessoa que está numa vida de pecado é tão medíocre, que ela mente para todo mundo, engana todo mundo, mas não aceita ser enganada. Já reparou aquele marido? Trai, a mulher adultera. Quando a mulher adultera, quer matar a mulher, pega a mulher, ó, arrebenta a mulher na pancada. O pecado é muito miserável, é muito pequeno, é muito mediano. O cara tá lá na mesa de bar de cerveja, traindo a mulher com outra, porque traição não é só ir pra cama, traição é virtual também, conversinha, papinho nas redes sociais, que é o que mais tem hoje. Mas quando é a mulher que trai, não estou aqui apoiando adultério de mulher não, tá? Para Deus tudo é pecado, tudo leva para o inferno. Mas desde a sociedade antiga, que a mulher não tem voz de fala, a mulher é sempre subjugada a nada, hoje é a mesma coisa. A pergunta que não quer calar, levar a mulher diante de Jesus. Vem cá, o adultério da mulher é diferente do adultério do camarada que não levou lá, perante Jesus? Por que que leva só a mulher? Cadê o cara que adulterou com ela? Pecado é só quando a mulher adultera? Cadê o homem? A Bíblia diz só levar a mulher, que foi pega no ato de adultério. Ela adulterou sozinha? Não. Ela adulterou com a cama? Não. Tem um homem envolvido nisso aí. Só que o homem é o símbolo do macho alfa, né? Desde aquela época já, né? O pecado do homem ele é apoiado, porque de repente era um rabino. Era um cara de dentro lá do imponente templo de Salomão. Quem sabe, são conjecturas minhas. Ó, leva só a mulher lá. Tem que proteger a imagem aqui do rabi, do mestre fulano de tal. Mas que diferença tem o adultério dela pro dele? O dele e do dela?
Nenhum. Não, vamos proteger aqui o fulano, porque ele tem cargo na igreja. Vamos pegar só ela e vamos detonar com ela na frente da igreja. Não. Negativo. Esse papo de levar a mulher perante Jesus é coisa de homem. Sorte dela que levaram no cara certo. Jesus, que perdoa o pecado. Se leva na frente de uns camaradas que tem a mentalidade igual a deles, tinha matado aquela coitada pedrada. E o gostosão que ficou com ela, ficava de boa. Pra cima e pra baixo, para adulterar com mais outras mulheres daquela época. Irmãos, o pecado ele é mediano, ele é mesquinha. O pecado é o mal do século 21 também. Olha o que a Bíblia vai dizer em Epístola de Geral de João. Bom, já falei sobre o pecado voluntário, ó. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, versículo 30 do capítulo 10 de Hebreus. Ó, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Rapaz, olha que forte. Deus julgará o seu povo, irmão. Irmão, se Deus julga o povo, imagina o ímpio. Se Deus julga o que é seu, da sua casa, se Deus trata do pecado, aquele que caiu no pecado na igreja, você imagina o que vai fazer com o ímpio. Que não está debaixo desse mesmo tratamento de Deus. Imagina o que vai fazer com ele. Olha a hermenêutica agora aqui, ó. Ele julga seu povo e trata o povo do pecado, o povo dele, que ele ama. E perdoa o pecado. Daquele que quer perdão também, né? Que se quiser continuar voluntariamente pecando, já sabe, é inferno e lago de fogo. Se Deus julga o que está na casa dele, irmãos, e o que está na impiedade, na droga, na promiscuidade, na pornografia, na pedofilia, você imagina o que Deus vai fazer? Na politicalha, cambada de mercenários, roubando a nação, desviando verba da boca de crianças, de colégios, de merenda escolar. Você imagina o que Deus vai fazer com esses caras? Imagina. Vamos ver ainda sobre pecado. Vamos para a primeira epístola de João. Capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Está falando de corpos transformados. Verso 3, e qualquer que nele tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Ei, o cristão do arrebatamento tem que fugir do pecado, da aparência do mal e purificar-se a si mesmo. Ok? Nada de amar o mundo e coabitar com o mundo. E outra coisa, para se fazer inimigo de Deus, não precisa declarar com a boca, Deus, sou teu inimigo declarado. Não. Você pode falar com a boca todo dia na igreja, você ama Deus, você pode pular da igreja com a Bíblia na mão, mas se você pratica pecados na encolha e não confessa e não abandona nunca isso, você já é inimigo de Deus declarado. Terrível, né? Versículo 9, 3. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Verso 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade é um pecado mais avançado. É um agrupamento e tempo de pecado inconfessos. Iniquidade é um padrão imoral, é um padrão profano perante os olhos de Deus. Meu primo Bruno. Na verdade, iniquidade é pecado sobre pecado, todo dia. Inconfessos, não abandona, continua. É o chamado pecado caseiro. Pecado doméstico. Estou domesticando o meu pecado todo dia. Estou dando corpo a esse pecado, dando vida. Nós temos que cortar as raízes que alimentam esse pecado. O que alimenta o adultério? Corta isso. Quando alguém mandar um vídeo pornográfico, deleta na hora. Ei, casado, o diabo vai usar o filho do Satanás para mandar vídeo pornográfico para você. Deleta, exclui essa pessoa do seu convívio. Não é digno. Mostra para ele que você é lavado no sangue de Jesus e que não aceita uma vida de pecado. Verso 4, qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Verso 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados. Nele não há pecado. Toda vez que eu cometo pecado, eu ativo o sangue de Jesus de novo.
Na verdade, quando o sangue nos lava, é de uma vez só. Mas parece que eu fico ativando toda hora o modo purificação. No Antigo Testamento era assim, o cara acabava de levar um animal, purificava o pecado dele, voltava o mesmo cara de novo, quanto animal? Pequei de novo. Por isso o sangue de Jesus tem mais eficácia do que o sangue de touro, de bode, está lá em Hebreus escrito isso. Purifica de uma vez só. Mas até quando vamos ficar pedindo a Jesus para nos purificar do mesmo pecado, pelo amor de Deus? Do mesmo. Caí no pecado, me machucou minha família, destruiu meus sonhos, meus projetos. Vou cair no mesmo pecado de novo? Até que cair em pecado diferente, você vai dizer, não, o cara se enrolou com coisa diferente agora. Mas e o mesmo pecado? Mas acredite se quiser, Satanás, para te humilhar, para me humilhar, vai tentar nos jogar no mesmo pecado. E vai pegar a nossa fraqueza. Tua fraqueza é droga, vai usar o pecado da droga. É mulherada? Mulherada, prostituição. É cervejada na mesa? Cervejada. É mentira? Vai te usar você na mentira. Para te encrencar diante de Deus. Porque quando caímos em pecado, ou estamos numa vida de pecado, nós estamos mal diante da sociedade, diante de Deus, diante dos homens, diante da igreja, de tudo. O pecado nos coloca numa indiferença, não é só com Deus não, é com tudo. E com todos. Quebra a nossa credibilidade de uma tal forma, que Davi chega a orar, Pai, Deus, livra-me do opróbrio do povo. Opróbrio, a língua do povo, ó, falação do povo naquela época. Imagina que na boca de Jerusalém era só isso. Davi adúltero. Davi matou Urias o Heteu. Davi está com a mulher do cara. A mulher do cara está grávida de Davi. Imagina que vergonha, que lástima. Sabe o que é mais triste? Que nessa hora que o cara cai no pecado, ele não tem ninguém para apoiar ele. Não para apoiar a vida de pecado, para apoiar a alma dele. Não tem. Por isso que as orações de Davi em Salmos é apelativa, pedindo misericórdia, clemência, dizendo ele, caiu na tua mão, Deus, que cai na mão dos homens, porque tua misericórdia os homens não são. Imagina por causa do pecado de Davi, quantos caçaram a cabeça dele para tirar ele do trono. Porque para as pessoas, justiça de Deus sabe o que é? Ah, Deus tem que fazer justiça, conjecturas minhas, com Davi. Justiça dos homens é diferente da justiça de Deus, o senhor sabia? Acerca do pecado ou de qualquer negócio? Porque a justiça dos homens, elas nunca vai se equiparar à justiça divina. Porque na justiça do homem, você tem que se lascar todo, tem que morrer, sua família tem que ir para o inferno para ser feito justiça. Aí quando morre alguém da casa de Davi, ah lá, justiça foi feita. Os homens batem palma. Porque justiça de homem é assim. Tem que destruir tua vida para elevar a patamar de justiça divina. Mas Deus tem condições de manter o equilíbrio das coisas, de perdoar o pecado do homem nessa tarde e livrar da morte aqueles que ele ama. Essa palavra é forte nessa tarde. É uma palavra de libertação. Talvez se eu perguntar, vai ter pessoas, eu não consigo parar de mentir, estou dentro da igreja, não consigo. Eu conheço pessoas que até hoje estão dentro da igreja tomando Santa Ceia, mas não conseguem se libertar do trago, do cigarro, do tabaco, tabagismo. Coitadas, são aprisionadas por esses pecados. Mas em vez de achar pessoas para abraçar e amar e dar um conselho, é só para atacar madeira nas costas. Uma coisa é denunciar o pecado, mas quando a palavra atinge é o pecado. O pecador a palavra ama. A palavra é para derrubar o demônio e o pecado, a raiz do pecado, e curar o pecador. O bom de Deus é isso, que ele resolve o problema, mantém o pecador de pé, lava o pecador com o sangue de Jesus e mantém as coisas organizadas novamente. Continuando, qualquer que permanece nele não peca. Quem está em Deus. 1 João capítulo 3, verso 6. Qualquer que peca não viu, nem o conheceu. Você pode jurar que você conhece a Bíblia toda, mas se você vive uma vida de adultério incubada, você não conheceu Deus nunca. Deus não comunga com esse tipo de vida de pecado. 8. Quem comete o pecado é do diabo. Aí pesou mais agora na balança. Quem vive na prática do pecado é do diabo, não é de Deus. Quem vive na prática do pecado não vai para o arrebatamento da igreja. Vai ficar aqui para encerar o sapatinho do anticristo e da besta, do falso profeta. Amém, irmãos? Está dando para entender nessa tarde a palavra?
É uma palavra de confronto, uma palavra que liberta o homem do pecado. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo ou a obra do pecado. Ei, a primeira vinda de Jesus é duas fases. Eu já falei sobre isso em lives anteriores. É para perdoar pecado. É para morrer na cruz e perdoar pecado. A segunda vinda é para estabelecer o milênio. E para salvar os judeus, Israel, das garras da besta e do falso profeta, que quer aniquilar com os judeus da antiga aliança. Que tremendo, né? A primeira vez vem para perdoar pecado. Lembra daqueles amigos dos 4? Desce com o cara numa grade, por cima no telhado, porque está todo cercado o lugar ali, o ambiente. A primeira atitude de Jesus é dizer: perdoados estão os seus pecados. Novamente me abre uma tese. Aquele cara que estava ali, sendo descido pelos 4 amigos, o que levou provavelmente ele para aquela esteira é a vida de pecado. Porque senão Jesus teria curado ele e perdoado o pecado depois. Não, perdoados estão os seus pecados. A preocupação de Jesus conosco nessa tarde é perdoar nossos pecados. Essa mágoa que está no teu coração, que você não procura a pessoa para pedir perdão, é pecado. Mas nós estamos preocupados só com o pecado de adultério. Pecado, claro, tem que meter o pau mesmo no adultério, no bom sentido. Tem que esculambar com o pecado de fornicação, que é sexo entre jovens antes do casamento. Tem. Crente não faz sexo antes de casar. Tá, jovem, você que está me ouvindo. Vai para casa do namorado ficar transando antes de casar. Isso é pecado, você vai para o inferno, você e teu namorado. Se você está dentro da igreja, seja lá a igreja que for, igreja católica, igreja evangélica, lá o que for. É pecado. É pecado de todos os termos, qualquer igreja. Sexo antes do casamento é pecado. Pô, mas como que eu vou casar com a pessoa se eu não conhecia ela primeiro para saber como é que é ela lá no esquema do sexo? Vem cá. É uma manga que tem amostra na feira para cortar um pedaço? É melancia? Você vai experimentar primeiro para poder casar depois? Para comprar depois? O que é isso? Banalidade? Virou brincadeira? Isso é pecado. Fornicação. Sexo de jovens antes do casamento. Eu estou falando a Bíblia. Aquele que quiser me contradizer, fica à vontade. Quiser ficar entrando aí nos meus comentários para ficar me retalhando, fica à vontade. Você não está batendo em mim, você está batendo no Deus que eu estou pregando sobre ele. Falando a palavra. Com toda a autoridade, foi coberto de autoridade do Espírito Santo. Não é autoritarismo. É autoridade, é diferente. Eu não sou Hitler. Eu sou um evangelista da Assembleia de Deus, revestido pelo Espírito Santo. A mandado dele para falar e denunciar o pecado em todas as suas esferas. No meu pecado também. Bater em mim, na minha casa, e depois vai para quem está me ouvindo. Louvado seja Deus. Então, aquele que vive a prática do pecado, está dizendo aqui, meu primo Bruno, 1 João, capítulo 3, versículo 8, é do diabo. Porque o diabo mente e peca desde o princípio. Ah, mas eu só contei uma mentirinha. Pecado. Você já notou quantas vezes no mês você contou uma mentirinha? Tem pessoas que se diz cristão e xinga palavrão? Meu Deus, tem um monte. Fala gira? Um monte. A língua que eu tenho que falar é a língua do céu, mas eu só sei falar gira. Palavrão? Palavra de baixo calão? Pode estar na boca de quem tem o Espírito Santo de Deus? Nananina não, irmão. De maneira alguma. Pecado. Por isso que eu tenho muito medo. Não estou censurando totalmente. As igrejas armam futebol de crente. Eu tenho muito medo de futebol de crente. Porque geralmente no mundo, quando o cara dá uma bicuda na canela do outro, ele vai xingar o cara de filho da Xuxa. Ô, seu filho da fruta. Vai mandar o cara para tudo quanto é lado. Como é que é esse negócio de futebol de crente? Não pode ter palavrão. Se o pastor der um rapa no diácono, jogar ele de banda no chão, sem querer querendo, tem estrutura para não xingar o pastor, tu botar nome à mãe dele? Porque palavrão é pecado. Tomou-lhe a canelada do presbítero lá, o evangelista, na hora do futebolzinho. Futebol de crente, futebol gospel. Vai ter estrutura para não xingar o irmão todo? Tem que levantar o irmão lá que caiu e você tem que abraçar, eu te amo, meu irmão. Você arrebentou minha canela, mas eu te amo. Eu sou crente, meu braço também é crente, todo o meu corpo é crente. Para não dar uma mãozada na tua venta.
Porque é pecado. Irmãos, nós estamos brincando com coisa séria. Às vezes estamos que nem Sansão, brincando com pecado. Não caio não. Caio nesse adultério não. Ah, mas se José não corre da mulher de Potifar. Imagina o escândalo que era a mulher de Potifar. Era a paniquete de hoje, né, irmãos? Vamos ser sinceros. José teve que correr. José entendeu. Eu sou até espiritual, mas a minha carne é aqui da terra. Se eu ficar aqui, eu vou cair em adultério com essa mulher. Eu vou fornicar e essa mulher vai adulterar comigo. Logo ele vai dizer para ela, o seu senhor, o meu senhor também, teu marido, me colocou aqui para tomar conta de tudo, mas você não é minha. Você não é minha propriedade. É difícil entender isso, que tem coisas que não são nossas, né? Mas nós queremos a força, queremos tomar a força. Queremos se apropriar de coisas que vão nos trazer delitos perante Deus. Pecado. Eu espero que essa palavra, irmão, esteja esclarecendo o campo do pecado. Por que tem pecados que eu não posso orar por ele, evangelista Lourenço, na hora? Porque você vai estar trazendo uma maldição para cima da sua vida. Talvez porque a ideia que a Bíblia passa aqui, que não é qualquer um que pode orar pelo pecado de ninguém. Claro que a Bíblia vai dizer, oreis um pelos outros para que sarareis. Mas tem que entender isso. Tem pessoas que são preparadas, lembra-se. Quem degola o cordeiro e mola, não é Israel, é da tribo de Arão. Quem carrega as estruturas do templo, não é qualquer um de Israel. Tem coatitas, gersonitas, né? E tem meratitas. Um carrega os utensílios, outro carrega as estruturas do templo, e outro carrega as partes de pano, as partes têxtil, divisórias, o tabernáculo, aquele véu. Então, não é qualquer um que você pode contar o teu pecado para orar pelo teu pecado. Tem que ser da tribo de Arão, tem que ser o que pega cutelo na mão, tem que ser aquele que arma altar, tem que ser o que está dentro do santo dos santos, tem que ser aquele que é sacerdote para fazer isso. Pastores preparados. E dependendo do pastor ainda, irmão, tem pastores que nem eles estão preparados para ouvir teu pecado. Porque teu pecado é tão terrível que ele vai se escandalizar, não vai saber nem como trata o teu pecado. Não sabe nem com que força vai tratar teu pecado. Deus tenha misericórdia de nós nessa tarde, ó. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O pecado é obra do diabo também. Precisa de ter demônio para pecar? Não. A carne já faz você pecar. Miserável homem que eu sou, disse Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Só ficaremos livres desse corpo, dessa morte, no arrebatamento. Aonde o corpo será transformado. Aquilo que é mortal para a imortalidade. Aquilo que é corruptível para a incorruptibilidade. Enquanto isso, é uma luta constante. A carne quer que você faça o que o mundo manda. O espírito, que é Deus. Já falei que o homem é tricotômico, espírito, alma e corpo. A carne quer que você adultera, o espírito quer que você ora. A carne quer que você use droga, o espírito quer que você leia a Bíblia. A carne quer que você fale mal do seu líder, o espírito quer que você obedeça ao seu líder. Olha a guerra. É uma guerra sem trégua, sem precedentes. Só vai parar após o arrebatamento da igreja. Aonde o corpo será transformado. Aí estará fora desse corpo de carne. Desse corpo de corrupção. Desse corpo de iniquidade. Que Deus nos abençoe nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Eu espero que essa palavra, irmãos, seja reflexão para nossas vidas. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado em nossas vidas. Que Deus abençoe os lares daqueles que participaram comigo. Vamos compartilhar esse vídeo para que ele chegue a pessoas, chegue a vidas, produzindo salvação, libertação e despertamento. Para que o espírito da sensualidade, que é pecado, as roupinhas nuas dentro da igreja, que expõem partes íntimas dentro da igreja, também é pecado. A sensualidade, que essa luxúria demoníaca saia de dentro da casa de Deus, que leva o homem ao adultério, à masturbação, à fornicação, a pensamentos profanos dentro da igreja e no mundo também. Tomemos cuidado com isso, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus
Venha continuar abrindo nosso entendimento, para que venhamos entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, e nos livre do pecado. Creio que tu és a cura. Lembrando de uma coisa muito importante, que eu não falei antes de encerrar essa live. Deus me fez aqui relembrar. O único pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, lute com Deus, na presença de Deus, para que Ele perdoe nossos pecados. Lutemos. Não se entregue ao pecado. Não se dê por derrotado pelo pecado. Nunca se esqueça. Aquele leproso chegou diante de Jesus e disse: se quiser, posso ficar limpo. Jesus tocou. A lepra é o símbolo máximo do pecado nas Escrituras. Esse negócio do desviado dizer, não volto mais para a igreja, porque eu vou imundiçar a igreja de Deus. Mentira. Não tem pecado que pode tornar a igreja imunda. Porque aquele leproso, Jesus toca nele. O leproso é purificado, Jesus continua limpo. A igreja é uma instituição de Jesus, que vai ajudar o homem a se livrar e libertar do pecado e vai continuar pura. Amém? O único pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Nem neste século, nem no vindouro, diz a Bíblia. Que Deus nos abençoe. Vamos tomar muito cuidado com o pecado, suas consequências. Vamos compartilhar o máximo esse vídeo, irmãos. O máximo. Em todas as redes sociais. Deus abençoe a vida do meu primo Bruno e família. Deus abençoe a vida dessa outra pessoa que eu não estou entendendo bem pela foto. Mas Deus te abençoe. Você e sua família, digníssimo. Em nome de Jesus. Abençoe a todos nós nessa tarde. Nessa live, nessa palavra poderosa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Irmãos, provavelmente ainda estarei à noite. Provavelmente estarei às 19 horas entrando de novo na nova live. Talvez para trazer um estudo. Amém? Os irmãos fiquem aí atentos com isso. Né? Deus tem proposto no meu coração isso. Amém? Talvez trazer um estudo, um rápido estudo, tá bom? Bíblia, quanto mais Bíblia melhor, irmão. Isso não enfada não, isso é bênção, tá bom? Que Deus nos abençoe nessa tarde. Eu termino essa live mandando um abraço para o coração de todos que sempre me assistem e que estão comigo de madrugada, toda a partir das 3 da manhã orando. Deus abençoe. Vamos compartilhar esse vídeo. Vamos mandar para todas as redes, tá? Todas as plataformas digitais, WhatsApp, de família, de tudo. Vamos mandar em nome de Jesus Cristo. E que Deus abençoe todos. Um abraço para o coração de vocês. Um bom fim de semana a todos em nome de Jesus, debaixo da bênção de Deus.